nos últimos anos nós estamos vendo a experienciar essa questão. Há muitas crianças a falar o português do Brasil, cada vez mais, com mais frequência. E na minha opinião, os culpados são os vídeos do YouTube que as crianças andam a ver ultimamente. A verdade é que o tempo de exposição aos ecrãs também tem aumentado, principalmente depois da pandemia. As crianças agora estão muito viciadas nos vídeos do YouTube e veem os brasileiros que está mais... A verdade é que está mais à disposição. Nós vamos ver qualquer vídeo, mesmo nós adultos, às vezes estamos a pesquisar qualquer coisa e o que nos aparece primeiro é em português do Brasil e muito raramente encontramos com português de Portugal. E acontece isso com as crianças, os vídeos são muito mais apelativos, existe muito mais youtubers, influencers brasileiros, também a população é muito maior que a nossa, não é? E então eles têm muito acesso e cada vez mais acesso a esse tipo de conteúdo. Bem, isto já desde os primeiros anos, quando as crianças já começam a construir frases e já começam a utilizar outro tipo de vocabulário que não é suposto ser utilizado, ou que não é que não seja suposto, mas é suposto nós que estamos em Portugal falar o português de Portugal e como já temos visto há crianças que estão a utilizar vocabulários e mesmo a questão da sintese, que é a organização dos elementos da frase, já está a ser prejudicada. Por exemplo, tenho algumas crianças com quem trabalho que em vez de me dizerem dá-me o carro, dizem me dá. Ou então, como tínhamos falado há bocado, de crianças em vez de dizer mãe, eu amo-te, mãe, eu te amo. E a utilização do vocabulário, como tinha dito, por exemplo, fazem algumas trocas. Agora, o castanho passou a ser o marrom, a relva passou a ser a grama, o gelado passou a ser o sorvete ou o picolé e utilizam este vocabulário no dia-a-dia, sem qualquer problema. E às vezes os adultos também têm que fazer um esforço para tentar entender o que é que eles nos querem dizer. Outra coisa que é prejudicial também, a nível dos sons da fala. Por exemplo, o R e o L, eu tenho visto que está a ser um bocadinho afetado, principalmente o R no final da palavra. Por exemplo, em verbos, nós dizemos comer, beber. E as crianças agora estão a omitir o R. É comer, beber. Ou então o L no final de palavra, no final de sílaba, por exemplo, o jornal passou a ser o jornal. Não é que eles não consigam produzir, mas tendo em conta que estão sempre a ser expostos ali àquela palavra em brasileiro, estão a utilizar a mesma fonologia que os brasileiros utilizam e neste caso eles não produzem o L no final da palavra, por isso as crianças estão a ter este tipo de comportamento. Sim, acaba por ser... acaba por interferir um bocadinho na interação entre as crianças, porque ali a mensagem dele não está a ser compreendida pelo interlocutor. Portanto, vai criar ali um problema de comunicação. Ou a criança é muito rápida e desenvolve-se muito bem e consegue, por exemplo, facilmente descrever aquilo que quer dizer e a outra criança entende, ou então um vai querer uma coisa e o outro não vai entender. E o que é que às vezes acontece com as crianças? Elas não são como os adultos e ficam ali a tentar compreender a outra criança. Não, olha, viram as costas e vão-se embora e às vezes cria aqui estes desentendimentos. É capaz de acontecer, sim. Os pais devem ter muita atenção ao tempo que deixam as crianças expostas aos ecrãs. Há especialistas que dizem que dos 0 aos 3 anos, mais ou menos, as crianças não devem ser de todo expostas. Obviamente, também há exceções, por exemplo, num evento social, ou se for a um restaurante, ou se acontecer assim alguma coisa muito excepcional, até podem oferecer o ecrã à criança para estar ali no máximo uma meia hora por dia. Mas também temos que ver, é aí que a criança está a desenvolver a linguagem, portanto, como nós falámos anteriormente, é importante a interação e não receber só a informação. A partir dos 4 anos até aos 6, também uma meia hora, e depois dos 6 até serem mais crescidinhos, nós podemos aumentar para 1 hora, 2 horas, mas tentar reduzir ao máximo o tempo. Depois também influencia tudo aquilo que já vimos anteriormente, de
Depois também pode influenciar a visão, nós sabemos que também a luz azul também influencia bastante. E eu acho que é tudo muito prejudicial. Os pais deviam de optar mais pelos brinquedos, oferecer os brinquedos às crianças, se calhar é mais construtivo. Nós vamos dar um modelo correto. Eu, pessoalmente, quando estou em consulta e a criança utiliza um vocabulário, por exemplo, do português do Brasil, eu costumo explicar, olha, isso nós dizemos no português do Brasil, nós estamos em Portugal, vamos tentar utilizar o português de Portugal, está bem? E então dou o modelo correto, dou a palavra certa e peço então para eles repetirem, para perceberem qual é a expressão que deve ser utilizada. É importante corrigir sempre os pais, tutores, professores, amigos. Sim, é importante que os pais corrijam, é importante que também na escola também seja corrigido, dado o modelo certo, mas eu também penso que deve ser cortado o mal pela raiz. Ou seja, porque é que isto está a acontecer? Não é porque as crianças estejam a interagir com os brasileiros no dia a dia, é precisamente por causa dos vídeos. O tempo de ecrã, na minha opinião e na opinião de alguns especialistas, deve ser reduzido. Não só por esta questão da parte da fala ou mesmo de algum tipo de problemas de linguagem, mas também de outros tipos de problemas que nós estamos a ver nas nossas crianças, nomeadamente o tempo de atenção está a ser cada vez mais curto. Nós, quando éramos pequenos, ficávamos imenso tempo numa brincadeira, a tentar ali interagir uns com os outros. Agora as crianças não fazem isso. Porque também temos que ver uma coisa, quando estamos expostos a um tablet ou às crianças, é um conteúdo passivo. Elas só estão a receber informação, elas não estão a interagir. E nós, seres humanos, Homo sapiens, nós precisamos dessa interação, já desde os primórdios da humanidade. O que nos permitiu evoluir e sobreviver enquanto espécie foi precisamente o desenvolvimento da linguagem e a interação uns com os outros. Se estamos a cortar isso nas crianças, nós não estamos à espera de um futuro assim tão bom. Porque lá está, a interação com os pares, a interação mesmo com as outras crianças está cada vez menor. O tempo de atenção, a memória de trabalho também está cada vez menor e nós precisamos disso. As crianças também precisam de estar entediadas, não precisam ter sempre alguma fonte de estímulo e de interação sempre presente. Nós, quando éramos pequenos, o que é que fazíamos? Íamos para o jardim brincar, fazíamos castelos com caixas de cartão, fazíamos os bolinhos de terra e entretínhamos-nos assim. Agora, as crianças, e isto é importante para a criatividade, se a criança está sempre a ser exposta a um conteúdo, não interage, não desenvolve a linguagem, porque é preciso isso. O desenvolvimento da linguagem ocorre precisamente com a interação com os pares, aumentamos o vocabulário, aumentamos expressões também que são tão importantes para a linguagem não verbal, às vezes a imitação de alguns gestos ou mesmo das expressões faciais, que é tão importante para a descodificação. E as crianças não estão a conseguir fazer isso. Como disse há bocado, o tempo de atenção também está cada vez menor. E isto, penso eu, que é como agora as redes sociais, por exemplo, estão desenhadas. São aqueles feeds infinitos, os vídeos são cada vez mais curtos e o cérebro quase que se adapta a receber aquela informação tão curta e depois querer sempre mais. Porque o que eu também reparo é que as crianças já nem esperam que o vídeo acabe. Estão ali, veem uns segundos, já não querem e vão para o próximo. Não, também esta questão de espera, o tempo de atenção é importante, o esperar é importante para depois perceber o que é que a outra pessoa vai fazer, vai ter interação, não vai ter algum tipo de interação. E eu acho que isto está a ficar afetado. E os tablets, os computadores, os telemóveis estão a condicionar a atenção das nossas crianças, a interação, e vai condicionar também o desenvolvimento da linguagem. Brincar. Eu acho que é muito importante o brincar e acho que os pais não estão tão despertos para esta questão do quão importante é brincar com a criança e deixar também as crianças brincar livremente. Obviamente temos que lhes oferecer os materiais mais adequados, os brinquedos adequados à sua faixa etária, mas os pais também devem de participar. Assim,
cria-se ali uma ligação com a família, a criança também desenvolve ali algumas capacidades, por exemplo, na motricidade fina ou na motricidade grossa, que depois é tão importante a seguir na entrada para o primeiro ano, para o manuseio do lápis e da caneta, para a escrita, mas nesta questão do brincar, desenvolve-se ali a capacidade da criatividade, a construção frásica, também o desenvolvimento do vocabulário e ali uma ligação que existe entre a criança e o pai, que é tão bom de se ver. E a criança sente-se acolhida e acho que depois sentem aquela capacidade que têm para lidar com os pares também, sentem-se mais capazes também de conversar na escola. É muito importante o brincar com as crianças.